Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. Bem-vindo ao Jardim do Éden, diante a natureza. Fica à vontade, um prazer pra gente. Isso significa dizer que você vai ouvir as ovelhas, vai ouvir o vento, o grilo, o cachorro, tudo é válido. Mas fica à vontade, um prazer pra gente. Hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos futuros. Veja só o seguinte, há um clima de expectativa na data em que nós estamos vivendo de querer saber o que vai acontecer no futuro. A essa altura, se você for observar, as redes sociais, os meios de comunicação, a mídia, a televisão, já estão apresentando pessoas que se apresentam como videntes, como cartomantes, como os mais variados que têm como propósito revelar o que vai acontecer no futuro. E nós tivemos percebendo que todos estão apresentando, assim, uma coisa meio difícil, mas na esperança da melhora. Então esse é o problema. Nós não vamos apresentar a previsão para o futuro. A minha preocupação não é mostrar a previsão para o futuro. Eu vou mostrar um retrato do futuro. E você vai chegar às suas conclusões. E por sinal de um futuro bem presente. Um futuro bem nos nossos dias. Esse é o ponto importante. Agora, é bom dizer que em 1903 foi reconhecido a profissão de papiloscopista. Uma profissão, talvez, não sei se você já ouviu falar sobre ela, se você já se familiarizou. Esta é a pessoa, ela é uma pessoa fundamental na investigação de crimes, de coisas, de localização. Por quê? Qual o propósito? Este profissional, ele recebe informações faladas e ele vai pintar um quadro da realidade. O que nós chamamos de uma linguagem popular de retrato falado. É o que nós percebemos, é o que nós acompanhamos no dia a dia. E interessante é observar o seguinte, no dia 5 de janeiro foi reconhecido, aliás, o dia 5 de janeiro, isso é em 1903, foi reconhecida a profissão, e o dia 5 de fevereiro foi consagrado como o dia do papiloscopista. Então, ele tem o dia dele também. Você talvez nem podia imaginar uma coisa dessa. Agora, vamos considerar um fator importante. Eu vou descrever, e se tivesse um profissional destes aqui perto, ele ia dar para você um relatório perfeito. Eu vou ver aqui um quadro que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver as seguintes palavras. Veja só. Então, pensa o que eu vou descrever, como que o profissional ia fazer um retrato desta cena. Aqui diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, blasfêmios, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Então, se nós chamássemos um profissional e fizéssemos uma descrição desse quadro, automaticamente ele ia dizer, ele não ia pintar simplesmente o quadro, ele ia dizer a data desse quadro. Só para você ter uma noção. E aqui nós vemos o seguinte, é muito importante a gente considerar. Você, porventura, se fosse um profissional desse, um papiloscopista, você ia dizer o quê? Você vê na sociedade em que você convive, no país, no estado, no município, no bairro, na rua, alguém com essas características? Ou muita gente com essas características, ou ninguém com essas características? Eu tenho comigo que você ia dizer, sim, infelizmente eu vejo muita gente com essas características. Agora, eu tenho uma preocupação.
E essa é muito importante para a gente considerar. O importante não é ver simplesmente esse quadro, essa realidade na nossa sociedade. A minha preocupação é que eu não esteja pintado dentro desse quadro. O importante para você é que você não esteja pintado dentro desse quadro. Esse é o retrato da sociedade dos nossos dias. Isso, em outras palavras, significa dizer que nós estamos vivendo nos últimos dias. Esse é o retrato, esse é o quadro, essa é a sociedade dos últimos dias. Agora, verifique comigo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve no Monte das Oliveiras em uma determinada ocasião. No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, do verso 3 em diante, nós vamos encontrar um diálogo onde os discípulos fazem uma pergunta e ele então vem com uma resposta um pouco longa, mas que satisfaz a expectativa das pessoas, inclusive dos discípulos da época, e também atende a nossa expectativa. Verifica o seguinte: os discípulos lhe perguntaram: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, estão preocupados com o fim do mundo. Está notando? O apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, falou que os últimos dias é aquele quadro. Agora, Jesus vem falando, ele vem respondendo do verso 4 em diante, um quadro que você dá para associar com os últimos dias também. E ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, estamos vivendo em uma época em que precisamos ter cuidado para não ser enganado? Ou está tudo seguro, não tem esse problema, não existe risco de engano? Está tudo bonitinho, todo mundo é altamente confiável? Então, esse é o ponto que nós temos que levar em consideração. Cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E diz mais o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é mistério que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, para você ter uma noção, ele vem descrevendo um quadro doloroso e simplesmente mostra que esse quadro não é o fim ainda. Isso significa, é um prelúdio, é um antecedente, é um sinal apenas. E no verso 7 ele diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Eu estava até considerando em uma determinada ocasião, estava fazendo uma palestra e eu estive mostrando que nós ainda estamos vivendo em um paraíso, porque aqui ainda está muito bom. Pelo menos eu tenho comigo que você deve ter se alimentado hoje. Então, enquanto que em outros lugares você vai ver pessoas passando por situações terríveis. Dê uma pesquisadinha e você vai ver o quadro, como a situação é dolorosa, como que é dramático, como que é alarmador. Só para você ter uma noção, de acordo com a ONU, aqui eu tenho um quadro, um relatório da ONU. Esse relatório ele apresenta 828 milhões, o que significa 9,8% da população está passando fome. Só para você ter uma noção desse quadro. E aqui nós vemos assim, eu estive pensando que está bom demais, nós ainda estamos bem, ainda estamos nos alimentando. Mas quando eu fui dar uma olhadinha, no nosso país também tem o seguinte, de acordo com a ONU também, no Brasil há também uma insegurança alimentar. E isso abala, isso traz uma ameaça em que está sendo atingido 21,1 milhões de brasileiros, o que corresponde a 9,9% da população brasileira. Só para você ter uma noção. É fácil isso? É agradável essa cena? É doloroso, é um quadro assustador. Isso é o que nós estamos vendo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no verso 7. Agora,
você vai ver a continuidade do texto, onde nós lemos as seguintes palavras, do verso 8 em diante. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E por sinal, eu falei há poucos dias, postei um vídeo e coloquei com o título Dores de Parto. Se você não assistiu ainda Dores de Parto, eu vou colocar no link, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. E vou colocar 2 outros vídeos também que você pode assistir, que eu penso ser interessante. Um deles vai ser o jejum e a saúde. Um deles. E o outro vai ser o homem que nasceu 3 vezes. Então nós vamos colocar estes 3 vídeos, dê uma olhadinha, vê o que você não viu ainda. Aproveite essa oportunidade que vai ser gratificante. Agora, ele prossegue dizendo as seguintes palavras. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em outras palavras, vamos ver coisas piores ainda. Isso é que me leva a um certo clima de preocupação, porque muitas pessoas não estão percebendo aonde eles estão andando, aonde eles estão pisando e na armadilha que estão entrando. Esta é a situação. Temos que estar atentos, temos que estar alertos, não podemos estar despercebidos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Você não vai ser odiado por ser desonesto. Você não vai ser odiado por fazer alguma coisa errada. Você vai ser odiado por querer fazer o bem. Você vai ser odiado por querer fazer o certo. Você vai ser odiado por tentar fazer a vontade de Deus. Então esse é o ponto que nós temos que estar atento. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Está notando como que é a situação? Esse é o quadro. Prossegue dizendo o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa cena aí, por onde você anda, você já vê profetas por aí profetizando. Só que, infelizmente, as profecias que eles estão batendo não estão harmonizando com os princípios das Escrituras Sagradas. Pode estar se cumprindo, mas não está harmonizando com os princípios das Escrituras Sagradas. E diz mais o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É seu desejo? Então tem que ser firme. Não pode retroceder, não pode esmorecer, não pode voltar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu estou dando a minha parcela de contribuição. Eu estou advertindo, eu estou orientando, eu estou ajudando, eu estou ensinando. Eu estou levando as pessoas a sentir a necessidade de conhecer mais e de colocar em prática. Então, agora é a hora que nós não podemos perder a oportunidade. Prossegue no texto as seguintes palavras. Do verso 16 em diante, também do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, diz: então, se estiveres na Judéia, se estiveres na Judéia, fuja para os montes. Então, em outras palavras, se você estiver na cidade, vá embora, não fique não. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Está notando? Então, aqui ele vem descrevendo a situação do mundo e que você tem que estar preparado para estas cenas. Fortalece mais as seguintes palavras: mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Você já parou para pensar no que significa isto? As que amamentam e das grávidas naqueles dias. Como que vai ser a situação? Triste, doloroso. É um quadro terrível. Você não pode parar para pensar. Leva a sério, aproveita a oportunidade, leia as Escrituras Sagradas. Eu vou mostrar um outro livro também, vou colocar um livro aqui, olha. Você dê uma litinha nesse livro. Eventos Sinais. Leia esse livro. Eventos Sinais. Leia. Não perca a oportunidade.
Você precisa de conhecer. Ele vai abrir a sua visão. Ele vai mostrar dentro da Escritura Sagrada estes acontecimentos de uma forma bem real, bem prática, bem fiel. Você não pode perder essa oportunidade. Agora, no verso 21 em diante, ele nos diz o seguinte: por haver, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Doloroso. Alarmante. Isso não é sensacionalismo, isso não é alarmismo, isso aqui é realismo, é abrir a visão para uma realidade que vai vir e que nós não podemos escapar. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por amor aos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então dá para a gente sentir como o caminho está sendo aberto. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Por quê? Virão falsos cristos e falsos mestres. Nós poderemos estar em outra ocasião mais detalhada sobre a vinda do Senhor, para você não ser enganado com relação a esse assunto. Agora, no Evangelho de São Lucas, nós encontramos no capítulo 21, Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, nos versos 25, aqui a gente vê as seguintes palavras. Dê uma olhadinha comigo o que fala aqui. São Lucas, capítulo 25, capítulo 21, verso 25, melhor dizendo. Aqui nos diz as seguintes palavras: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Angústia das nações. O mar vai ferver, o mar vai agitar, pessoas serão engolidas. Está notando? Então, temos que estar atento com relação a essa situação. Diz mais no verso 26, homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu serão abaladas. Só para você ter uma noção, os acontecimentos irão assustar mesmo. Essa é a situação. E agora no verso 28 diz, e quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, o que eu quero mostrar com isso hoje para você é o seguinte: infelizmente, a gente ouve nas músicas evangélicas, nas músicas gospel, eles cantam como se vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Dá uma imagem de que o emprego que você perdeu, você vai na semana que vem você vai conseguir outro. O teu filho que está doente vai ser recuperado imediatamente. E que as coisas vão tudo bom, tudo bonitinho de novo. Não, meus queridos, a situação é diferente, a situação é pior do que você imagina. Vai dar certo sim, mas sabe quando? Na vinda do Senhor Jesus é o que vai dar a garantia do certo. Daqui para frente são como dores de parto, cada vez piorando, cada vez intensificando a dor e aproximando as contrações e aumentando a intensidade da dor. Terrível, como nunca houve. Então, você precisa entender. Eu gosto muito da ilustração do povo de Israel no Egito. Estavam como escravos, sofria pior do que tudo. Mas queriam sair do Egito. Deus então mandou Moisés para libertar, e quanto mais Moisés intercedia pelo povo, quanto mais Moisés estava falando com o faraó e falando a libertação do povo, a situação estava pior. Por quê? Mais ainda era agravado o quadro, mais ainda era colocado a situação de uma forma constrangedora, o povo era mais perseguido ainda. Só para você ter uma noção, esse foi o quadro, essa foi a cena. Diante dessa situação, cada vez ficou pior. No fim o povo já não aguentava, nos tira daqui. Agora o povo queria sair. Quando estava numa situação terrível, agora o próprio Egito expulsou o povo dali. O próprio Egito expulsou. E quando eles estavam no deserto agora, livres,
sentiram saudade do Egito. Isso significa dizer que nós estamos ainda muito bem, o povo está muito acomodado, ainda tem casa, ainda tem comida, ainda tem salário, ainda tem um hospitalzinho, ainda tem escola para os filhos, está muito bom. Diante dessa cena, está todo mundo feliz, ninguém está preocupado com o céu, coisa nenhuma. Nós temos que entender que vai virar uma catástrofe, vai virar uma calamidade, vai ser terrível. O povo vai sentir que esse lugar não é mais o lugar de ficar aqui, então eles vão clamar pela libertação. Vai ficar tão intensa que o povo não, vai ficar desesperados. E agora? Eles vão clamar pela libertação. Aí é que vai vir a libertação. Para os que estiverem preparados, então a libertação eterna. Para os que estiverem preparados, então a solução definitiva. Aí vai dar tudo certo. Aí vai ser o momento de paz e de alegria eterna, perpétua. Mas nessa terra aqui, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Então não vá pelo que estão dizendo, não vá pelo que as pessoas estão deixando transparecer no dia a dia. Tem muita gente por aí dando a transparecer um quadro, não, está tudo direitinho, vamos nessa aí. Mas, meus irmãos, acerca dos tempos das épocas, não é necessário que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Está notando? Porque quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Deu para observar como é a situação? É um quadro sério, é um quadro doloroso, é assim mesmo. Então vai intensificar. Vão prometer paz, vão prometer segurança, vão prometer melhora. Se você for observar os horóscopos, se você for observar os muitos que revelam o futuro, eles vão oferecer, não, olha, vai passar por uma crise, mas vai melhorar. Assim estão dizendo todos, mas na verdade a situação é diferente. Vai passar por uma crise e vai piorar, 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 piorar. E então, quando vir a solução, é a solução definitiva, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho me preocupado, eu tenho pensado, eu tenho procurado agir nessa linha de pensamento. Eu quero estar preparado para esse dia, mas para eu estar preparado para esse dia, não sabendo quando é esse dia, eu tenho que estar preparado agora. Eu tenho que estar preparado agora. Eu tenho que estar preparado nesse momento, porque se o Senhor tardar um pouquinho e eu for levado antes, e aí como fica a situação? Você tem que entender. Eu percebo que tem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, e é o que tem que fazer, é se preparar, mas não estão entendendo ainda como se preparar. E diante dessa situação, a minha recomendação: leia as Escrituras Sagradas, estude o Evangelho de São Mateus, especialmente o capítulo 24, o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, leia o livro do Apocalipse, tem muita coisa boa. Leia esse livro que eu fiz menção para você, Eventos Sinais. Você vai ter uma visão, você vai entender não só que tem que se preparar, vai ser motivado a se preparar e o que você deve fazer para se preparar. Esse é o fator importante. Eu preciso viver preparado a cada instante. Você também. É desejo do seu coração estar preparado? Se é esse o seu desejo, que o Senhor confirme esse desejo no seu coração. E se você não tem esse desejo ainda, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que você sinta esse desejo. Se você já tomou essa decisão, que Deus te fortaleça e conserve nesse caminho. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, quando estaremos juntos mais uma vez.